E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou a Érica Felipus. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para começar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística. Ela tem conteúdos excepcionais, o link do Instagram dela vai estar aqui embaixo, então já segue lá, confira todas as novidades. Agora ela é embaixadora oficial da Pinto 21. Então, tenho certeza que tem conteúdos extraordinários para vocês. Não percam. Temos também, pessoal, um novo parceiro, o Evandro Rodrigues, que é engenheiro civil, especializado em eventos, né, shows. E se você também, especializado também agora, né, em questão de terreno. Então, se você tá a fim de comprar um terreno aí, não sabe a localização, né, se é uma localização boa ou não, se é de frente para o sol ou não, o Evandro é o cara para te falar se esse terreno é bom ou não para você adquirir. Tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida, ou de construção, ou se estiver precisando de um engenheiro aí para a segurança do seu evento, contate aí o Evandro Rodrigues, tá bom, pessoal? E o arroba dele também vai estar na descrição do vídeo. Fique ligadinho. Se você quer fazer parte aqui, né, do hall de patrocinadores do canal, entre em contato conosco, sua marca vai ser divulgada nas nossas mídias sociais. Entre em contato. Se você também quiser participar do podcast, também deixa aí nos comentários o seu nome, seu telefone, que a gente entre em contato, para que você também possa estar fazendo parte aqui do canal, tá ok? Isso mesmo, pessoal. Nosso Instagram está aberto para isso. E lembrando que nós também temos podcast no modelo online. Se vocês querem entrar em contato com a gente, distância não é problema participar conosco. Nós já tivemos entrevistas em diversos lugares do Brasil, assim como no mundo, nos Estados Unidos, em Portugal, diversos episódios especiais. Então, não se prendam isso, entre em contato com a gente, venha fazer diferença conosco. Inclusive, o último vídeo foi gravado, né, online, com o Danilo Bastos e ele lá do Rio de Janeiro, né? Então, distância não é o problema. Maravilhosa. Gestão de negócio sensacional. Então, confira lá o vídeo do Danilo, o vídeo do Rodrigo, faz uma maratona aí, né, da primeira temporada do canal, agora iniciando já a segunda temporada, esse é o terceiro vídeo, tá bom? E nós, né, Pedro, nós estamos aqui na cidade de Morro Agudo, com uma convidada muito especial, mais precisamente nós estamos na APAI, invadimos aqui a sala da Rosângela, coordenadora aqui da APAI, e nós estamos com a diretora da APAI, Terezinha de Jesus Garcia, mais conhecida carinhosamente como D Garcia, tia D. Então, quero que vocês assim recebam com muito carinho. A produção coloque muitos aplausos aí. A Terezinha de Jesus, tia D. Opa! Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa PAI. É um prazer recebê-los aqui, né? Então, vamos lá. Vamos bater um papo bem gostoso nessa tarde de sábado. E para começar, tia D, para quem não te conhece, apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Terezinha, né? Sou conhecida, como disse a Érica, D Garcia, tia D. Moro em Morro Agudo, né? Fui nascida e criada em Morro Agudo, tá? Tenho 67 anos, tá? E tenho 2 filhos, a Roberta e o Gustavo. Tenho um genro e uma nora, Alexandre e Cristiane. Tenho 3 netos, sou vovó coruja, tenho 3 netos, o Felipe com 8 anos, o Gabriel com 4 anos, a Carolina vai fazer 3 anos. E tenho o Hamilton, meu parceiro, né, de 25 anos. De uma longa data aí, né, tia D? De uma longa data, uma longa história. Tia D, conta aí um pouquinho pro pessoal, né, que ainda não conhece a história da tia D. Como que foi a sua trajetória, né? Como que a sua trajetória até a tia D chegar aqui na APAI? Como que foi esse processo? Bom, como eu disse, né, eu sou morro-agudense e eu passei a minha vida aqui em Morro Agudo, na minha adolescência, né, meus pais foram comerciantes, nós tínhamos padaria, e a padaria chamava Padaria Santa Terezinha, e por isso o meu nome, né, de Terezinha. Minha mãe sempre foi muito devota, né, de Santa Terezinha, então por isso o meu nome de Terezinha.
tá bom? E a gente, na adolescência, nós trabalhamos, né? Nós éramos em 8 irmãos e nós trabalhávamos e estudávamos. Eu me formei em Orlândia, né? Fiz naquela época falava grupo, né? Fiz o grupo, o ginásio e o magistério eu fiz em Orlândia, no Instituto Oswaldo, né? E hoje depois, com 45 anos, eu fui fazer faculdade e pós-graduação também, e ênfase em pessoa com deficiência. Então, a minha trajetória foi assim, de bastante. Nós estudamos, trabalhávamos, e uma luta assim diária, né? Os pais, família numerosa, né? Então todo mundo tinha que trabalhar. E eu, com meus irmãos, né? Nós somos da área da educação. E eu segui, né? Meus irmãos, já minha irmã, duas irmãs falecidas, aposentaram, né, na educação. E hoje tem um irmão que é aposentado da educação, né, que é o Chico Garcia, que todo mundo aí conhece, muito popular aqui em Morro Agudo. E então a gente veio, quando foi em 1995, é que eu iniciei a minha carreira aqui na PAI, né? E então eu tenho 28 anos só aqui na PAI. Antes eu dei aula no pré-primário, Felipe Garcia Terribas, né? Que o pré leva o nome do meu avô, que meu avô era Felipe Garcia Terribas, e, e dei aula no estado, dei aula no município, dei aula em fazenda, né? Então tem aí uma vasta experiência aí na área da educação. Mas aí, em 1995, eu iniciei na PAI. E estou aqui até hoje. Ô, tia D, nós tivemos, né, com convidados presentes no canal, né, como a presidente e coordenadora lá da PAI de Orlândia, a Cleide, que é idealizadora e presidente hoje do projeto Vitória. Tivemos também a pastora Roseli Otávio, que é presidente também do projeto Fique Vivo. E para todas elas nós fizemos a mesma pergunta, que vai ser a mesma pergunta que eu vou fazer para a senhora, no sentido de que existe, né, uma Terezinha antes da PAI e uma Terezinha após que conhece a PAI. Como que foi? É realmente transformador? A senhora teve, às vezes, conceitos que a senhora tinha antes de conhecer e depois que conheceu. Como que foi esse processo da Terezinha de antes da PAI e a Terezinha pós a PAI? Bom, eu cheguei aqui na PAI em 1995. Eu cheguei, eu estava em uma situação particular bastante sofrida, bastante dolorida, né? E assim, me queixava de tudo, achando assim a vida muito difícil. Quando eu entrei aqui, eu me deparei com situações assim que eu falava assim, pensava, meu Deus, por que que eu estou reclamando? Reclamando do quê? Né? Eu estou aqui, estou trabalhando, né? E vamos lá, vamos pensar em coisas boas. E assim eu fui. Mas uma coisa que me marcou muito a minha transformação, eu penso assim, principalmente aqui na PAI, porque eu vim de escolas, um prézinho, um pré-primário, crianças de 6 anos, numa idade muito, né, assim, engraçadinha, tal, né, e vim de escola da rede regular, então eu nunca tinha trabalhado com pessoa com deficiência. Aí eu acho que foi assim a transformação da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a olhar mais para o outro, a não reclamar, né? E achar que a vida, que os problemas da gente são grandes, que, né? Então, mas uma coisa que me marcou muito aqui dentro da PAI foi na hora da refeição.
eu chegava no refeitório e via que nós tínhamos colheres adaptadas, alguns dos nossos alunos e usuários não conseguiam levar a colher na boca, tal, e eu pensei assim, mas gente, mas por que eu estou reclamando? Chegava em casa, colocava a mesa, sentava com meus filhos, todo mundo comia, todo mundo, né? Aquela dieta especial, tinha alguns que tinham dieta especial, outros comiam comida normal, tal. E eu falava, meu Deus, mas eu estou reclamando do quê? Né? Então, isso foi me levando a pensar mais, né? A pensar na minha vida, assim, o que que eu poderia fazer de bom, o que que eu vim, por que que eu vim parar dentro de uma PAI. Aí eu entendi que eu acredito que eu recebi uma missão. Então, hoje, né, e ao longo do tempo, eu não vejo a PAI como uma profissão, eu vejo a PAI como uma missão, né? Eu acho que é uma missão que nós temos de se dar, né? De ajudar o outro a mostrar para ele que ele é capaz. Então, hoje eu penso assim que a PAI foi assim, ela chegou num momento certo na minha vida, no momento exato para que eu pudesse me tornar uma nova pessoa. Que lindo. E realmente é transformadora, né? Essa questão. Eu sempre falo que a PAI, né, é uma nova faculdade, realmente, né? E eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, passar um dia aqui dentro para conhecer, assim, né, as histórias, né? Os usuários, os alunos, que, assim, é só estando dentro da PAI para entender todo esse amor, né, que exala das pessoas que trabalham aqui dentro, né? A tia D me deu a oportunidade, abriu as portas da PAI para que eu pudesse estar trabalhando aqui. Sou muito grata, né, por isso. Né, eu que não tinha experiência nenhuma, no ambiente apaiano, mas tenho aprendido a cada dia, né, somando e eles agregando muito para minha vida, que eu acho que quem entra e sai da paz, sai uma nova pessoa. Completamente transformada. Não tem como entrar aqui e não ser transformado. Como pessoa, como ser humano, como né, profissional. Não, é impossível. E uma coisa muito interessante que a senhora está falando, né, sobre essa mudança de olhar, de que todo mundo é capaz. E às vezes a gente acaba esquecendo também de que nós somos capazes de fazer diversas coisas, né? Porque a nossa mente nos limita bastante. Se não tem alguém que às vezes vem para reforçar isso, você acaba se limitando sem nem ao menos ter uma deficiência. Então, assim, você ter esse olhar de amor independente para consigo mesmo, que é muito importante, eu acho que é uma visão que todos precisavam realmente ter. Quando você fala sobre estar aqui para conhecer, para viver, esse amor, eu acho que é muito sobre isso também. Sim. Você ter essa visão de que eu sou capaz de fazer diversas coisas, e mesmo a pessoa que tem dificuldades muito maiores do que as minhas, está se esforçando para fazer aquilo, por que que eu também não posso? Por que que eu vou me limitar simplesmente porque eu acho que eu não consigo, né? Exatamente isso, o Pedro. Eu penso assim, ó, que aqui a gente trabalha muito assim. Se você chegar aqui e perguntar para qualquer um deles, por que que você balança sua cabeça? Porque eu sou capaz. Por que que você dá um tchau? Porque eu sou capaz. Por que que você escreve no seu caderno, você pinta o seu desenho e tal? Porque eu sou capaz. Porque você borda? Porque eu sou capaz. Então, eu falo assim, desde as pequenas coisas, eu falo assim, a capacidade, ela não mede assim por uma mínima coisa que se mede. Um piscar de olhos. É capaz. Você é capaz. Você piscou seu olho, você é capaz de piscar. Você mexeu sua mão, você é capaz. Por que não? Porque você não é uma pessoa capaz, né? E então, às vezes a nossa luta é muito grande assim, para as pessoas ter esse olhar, não olhar com aquela pessoa, não. Aquela pessoa é uma pessoa limitada. Ela não é capaz de nada. Ela é capaz.
Ela é capaz. Então, eu reforço, né, a equipe de professores, terapeutas, reforça sempre isso. Nós trabalhamos com a capacidade. Então, a gente não olha para a deficiência, a gente olha para a capacidade. Porque a deficiência ela existe. Mas por que não olhar para a capacidade? Porque às vezes o ser que cuida, a pessoa que cuida, às vezes ela é limitada. Ela é mais limitada do que aquela pessoa que ela está cuidando. Então, vamos deixar a deficiência do lado. Vamos olhar para aquela pessoa, né? Que ela é uma pessoa capaz, que um simples piscar de olhos é uma capacidade. Eu falo que a gente precisa tirar as limitações dos nossos olhos, né? E olhar o outro né, como um ser, como um todo. Ter um olhar holístico, né? Além da deficiência, Parece né? aquele olhar de coitadinho, Que ai, dó, que dó. ai, né? E eu falo assim, as pessoas precisam ter esse olhar mudado realmente, sabe? Tirar essa trave dos olhos, tirar essa limitação dos olhos ao olhar a pessoa com deficiência, porque assim, hoje aqui nós temos, né? Vocês estão vendo aí os quadros, foram os meninos aqui que pintaram, né? Foram os usuários que pintaram em parceria com o professor de artes na época. Jorge, um abraço. Jorge. Vai ser papai. Vai. Então, parabéns, Jorge. E assim, eles têm habilidades absurdas, né? Então aqui a PAI entra como o incentivador e transformador dessa realidade no sentido de incentivar, desenvolver habilidades, fortalecer potencialidades, né, na realidade. Nós tivemos ali em agosto, né, o agosto tem a Semana da Pessoa com Deficiência, e a PAI desenvolve um trabalho muito bacana, tanto internamente com os usuários, quanto externamente, né? O ano passado a PAI esteve, né, Tia D, lá na Câmara, né, dos vereadores. Nós tivemos uma interação aqui com a Escola de Comércio, onde os usuários da oficina lá do Superarte, né, ensinaram esses alunos a realizar um bordado, entendeu? Então, com esse contato, com essa atividade que foi proposta, né, dentro dessa semana, os alunos da Escola de Comércio conseguiram ter esse feedback no sentido de que, poxa vida, eu aprendi com alguém que eu tinha uma visão de que não poderia me ensinar nada, e pelo contrário, eles ensinam muito, sabe? Borda, a gente não pensou nisso, né? Mas numa próxima oportunidade que a gente tiver aqui na PAI novamente, a gente pode trazer os bordados que eles realizam, né? Prova os quadros que eles pintam maravilhosamente bem, né? Também. E realmente pensar nisso. Todos nós temos as nossas limitações, né? Mas a gente não pode olhar com a nossa limitação, querer que o outro também seja limitado, né? Então a gente precisa limpar os nossos olhos aí quando olhar para uma pessoa com deficiência, né? Olhar ela como pessoa e não como deficiente. Como pessoa, exatamente. E eu aproveito o momento a nível de esclarecimento, né? Para toda a comunidade. Antigamente se usava o termo portador de deficiência, pessoa com necessidade especial, mongoloide, excepcionais, né? Então, graças a Deus, isso tudo caiu por terra, porque isso aí era um dogma, né? São estigmas, eles ficavam estigmatizados com isso. Hoje não, hoje o termo correto, né? Peço aí para as pessoas se referirem a uma pessoa com deficiência. Hoje o termo correto, vou repetir, a gente fala pessoa com deficiência. Por quê? Porque o deficiente é uma pessoa. O deficiente é uma pessoa, um ser humano. Então, hoje, o termo correto se usa pessoa com deficiência. Tá bom, pessoal? Guardem isso com carinho. Que fala muito sobre isso, né? Ela tem uma deficiência, ela não é a deficiência. Ela está com aquilo, ela não é aquilo. Porque muitas vezes a pessoa estira tudo que ela tem e limita ela exatamente ao que ela é. É uma pessoa cega, mas ela não é só cega, ela tem diversas outras coisas. O ser humano é muito complexo,
para ser definido por uma simples característica, entendeu? Exatamente. É isso aí. E além desse trabalho que vocês falaram que fizeram em agosto, Em agosto, né, que acontece a Semana da Pessoa com Deficiência. 21 a 28 de agosto, todo quais ano. os trabalhos que vocês vêm fazendo com os usuários? Olha, a gente trabalha muito assim, o que eu gosto muito, a Érica sabe aí, ela como terapeuta ocupacional, a gente gosta muito do trabalho extra-sala, né? O trabalho extra-sala, o que quer dizer? Inserir, né, os nossos usuários na sociedade. É o que nós queremos mesmo, que a sociedade veja, que eles convivam, né, com a sociedade. Então, com os trabalhos extra-sala, a gente faz alguns trabalhos em escola, como já foi feito, né, que a Érica citou. Nós participamos o ano passado da Feira do Livro, fazemos passeio no centro de lazer, passeio no comércio, elas fazem um trabalho ensinando a atravessar uma rua, né, ao qual nós somos, graças a Deus, bastante respeitados, né, a passar na rua, dar um bom dia. Então, o trabalho extra-sala eu acho de uma excelência e de grande proveito, né, para o usuário. E com isso a gente trabalha eles para a vida, né? Por que não? Por que eles não podem atravessar uma rua aí, talvez sozinhos? A gente não, eles não precisam, às vezes, direto, né? Não são todos, mas direto com aquele cuidador, com aquela proteção exagerada. Por que não torná-los independentes? Sim. Isso é até uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, que eu acho que você vai explicar muito bem. Que algumas pessoas não conhecem o real fundamento da APAE. Acham que é simplesmente uma escola para pessoas com deficiências e tem muita coisa além disso. Como que a senhora poderia explicar para o pessoal que... Exatamente isso. A gente encontra pessoas que falam assim, ai, que dó, mas que judiação, ai, eu não tenho coragem de entrar numa PAI. Inclusive, tivemos, assim, às vezes alguns pais, né, eu tenho uma história, assim, que um casal, ele deu volta aqui no quarteirão 4 vezes sem coragem de entrar para falar, né, com a gente, que a filha necessitava. Aí conseguiram, entraram, recebi e tal, e mostrei para eles, né? Eles viram que era assim, que é uma realidade totalmente diferente, porque ainda assim, principalmente de alguns pais, ainda tem essa restrição, né? Mas a nossa PAI hoje, eu acho que hoje sempre, né, sempre ofereceu assim, uma programação diferenciada, né? E hoje nós temos a área pedagógica, a assistência e a área da saúde. Então, a área pedagógica, a gente trabalha com o pedagógico, mas normalmente a gente trabalha com as diferenças, assim, com autonomia do usuário, tá? Então, o que seria essa autonomia, né? Eles aprenderem a comer, não é todo mundo que precisa de auxílio. Claro que tem os que são independentes, que comem, que andam, que falam, né? Então, o nosso trabalho é realmente isso, é ensiná-los, prepará-los para a vida, para eles realmente conviver em sociedade. Eles não podem ser enclausurados. Nunca, graças a Deus, isso não, né, não existe mais. Mas a nossa luta foi muito grande até aqui para isso. Hoje eles são um olhar assim, precisa de muita coisa ainda para mudar. Mas hoje a sociedade está assim, já vem mudando muito esse olhar para a pessoa com deficiência. Então, o nosso trabalho realmente é trazer autonomia para eles. É como a Érica citou, desenvolver as habilidades que eles têm, né? É esquecer a deficiência e olhar para a habilidade. Então, esse é o nosso objetivo, o nosso trabalho, tá? Então, peço aí à comunidade, não tenha esse receio, venha visitar a nossa PAI a hora que quiser, nossa PAI está sempre de portas abertas, sempre, 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 e eles adoram visita, tá bom, gente? Amam visita. Como amam visita, meu Deus.
Já deu, assim, tem diversas histórias, porque é bem longo o período que a senhora já passou aqui, isso é maravilhoso. E eu vou até estender a pergunta à Érica, que está agora entrando nesse mundo, né? Mas diversas histórias que a senhora já teve, vocês já tiveram, qual foi uma que te marcou assim, que você lembra como se fosse ontem? Ô Pedro, só que essa realmente foi ontem mesmo, que é recente, né? Foi. Em agosto, eu tive doente. Eu fiquei doente por um mês. E eu, assim, me sentia muito mal, muito fraca, perdi o apetite. Foi, assim, uma coisa muito difícil. Fui, né, em vários médicos, não descobri o que tinha, fazia vários exames tal. Aí um médico me indicou que eu precisava ir num infectologista, porque eu tinha febre. Aí eu fui, né? Doutor Fernando, um abraço maravilhoso, né? E eu fui. E foi descoberto que eu estava com toxoplasmose. Ele admirou demais nessa idade, né? Que ele nunca tinha visto alguém com toxoplasmose na carreira dele, nessa idade que eu estou, né? Mas tinha que ser eu, né? Ele perguntou se eu não tive infância. Eu falei, não, tive até muito boa infância. Mas o que mais me emocionou, que eu acho que foi uma prova de amor muito, muito, muito grande que eu recebi, o pessoal daqui da PAI, fora assim o carinho, né, da minha família. Eu estava na casa da minha filha e meus filhos extremamente preocupados, e meu genro, minha nora, nossa, recebi apoio demais né, da minha família, da família do meu genro, da minha nora. Então, fora esse amor, esse carinho de amigos, né? Eu recebia muita mensagem, fizeram cartazes, me mandaram em casa, então né, aquilo foi me emocionando. Mas o que mais me emocionou é que essa turma que fez uma surpresa muito grande para mim. Eles foram passear de trenzinho, né? O João Paulo, né, do trenzinho, muito parceiro nosso. Um abraço, João Paulo. Você é um grande parceiro. Um abração para você. Eles saíram passear de trenzinho e pararam na casa da minha filha. E todos gritando meu nome, gritando meu nome. E eu saí lá fora, né, com muito custo, muito fraco, saí lá fora. E todos estavam no trenzinho, faziam coração, me mandavam mensagem, beijo, eu te amo. E quando eu olhei, estavam todos chorando. Eu não chorava, eu acho que eu berrava, sabe? De tanta emoção, de tanta emoção. Então, eu acho que aquilo foi um maior remédio, sabe? Eu estava tomando uma tonelada de remédio, mas o maior remédio foi essa prova de amor, esse carinho aí, tanto de família quanto da equipe com os usuários daqui. Então foi assim, todo mundo chorando, aí eu, né, ainda me perguntei, meu Deus, será que eu mereço tanto, né? E graças a Deus. E fiquei muito feliz assim que quando eu voltei, todo mundo, não, é muito ruim ser a senhora, é muito ruim ver essa sala apagada, né? Não sei o quê. Falei, que coisa boa, meu Deus, que coisa boa, como eu me senti importante, como isso me fez bem. E é assim, uma demonstração de carinho, né, de amor e respeito, né, Tia D? Eu falo que eu estava ali naquele momento e foi muito, muito emocionante mesmo, foi lindo, né? Não teve um que não tenha chorado. E eu lembro que a gente voltou à tarde, né, naquele dia com a turma da tarde e foi a mesma emoção, né, com outros usuários e a mesma emoção mesmo. Foi um momento bem difícil mesmo, né, Foi. porque a gente aqui na incerteza e eles estão preocupados, né? Porque a Tia D tem toda essa questão, né? De ali reunir com eles logo de manhã, né? Fazer o momento da oração, onde passa os recados. Tem aquele feedback, às vezes tem um que tá aniversariando naquele dia, ou que fez aniversário durante a semana ou no final de semana. Então tem aquele momento de comunhão mesmo, né? E eles sentiram muito a ausência da Tia D. E até hoje, né, tem uns que às vezes a Tia D tá lá no SER, né, na área da saúde, um olha e fala assim, é tão ruim ver, né, a sala da Tia D sozinha. Eu falei, calma, a Tia D tá só no SER, né? Isso é Então, bom assim, demais, é gostoso. bem bacana mesmo, né, a gente sentir essa acolhida. E o Pedro falou, né, os momentos marcantes. Eu, durante toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei muito sozinha, né? Então, eu trabalhei
em escritórios, então era só eu, né? Tinha ali meus patrões e tal, mas era eu. Quando eu vim para a PAI, tinha uma equipe imensa, né? A PAI é formada por 73, né, colaboradores e tudo mais. Gente. E eu falo assim, o que me marcou dentro da PAI, que eu volto a repetir, que eu acho que só vai entender o que a gente está falando quem um dia, passar um dia que se quer aqui dentro, é ver todo esse amor genuíno mesmo. Sabe aquele amor sem interesse? Um amor que não requer nada em troca? Totalmente genuíno. E a acolhida, né, dos professores comigo, a minha parceira de trabalho, né, que é a Eliane, um abraço, Eliane, que eu falo, ela até brinca, né, Tia D, que quando ela me viu a primeira vez lá fazendo o exame de admissão, ela falou assim, nossa, que menina chata, mal sabia ela que a chata ia trabalhar com ela. Mas hoje ela me ama, eu também amo ela. Mas toda a acolhida, né, dos profissionais, da Tia D realmente, dos usuários, enfim. Então, acho que isso me marcou muito, sabe? Como pessoa, como pessoa, como profissional. E, assim, teve realmente uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, realmente, né? É transformador, não tem jeito. Eu acho que para mim, o que mais me mexeu foi vivenciar realmente esse amor genuíno, sabe? Sem requerer nada em troca. Tem até muitas músicas que falam que quero ser como criança, né? Para poder amar por quem a pessoa é. Quando a gente cresce, muitas das vezes a gente leva muita amizade pelo que a pessoa pode nos proporcionar, um relacionamento pelo que ele pode me proporcionar. Só que não necessariamente a gente precisa ter algo para se relacionar com alguém. As pessoas podem mudar muito mais na simplicidade. Jesus fala muito na simplicidade. Sim, né? sim. Às vezes um simples abraço, que não é nada demais, era tudo que você precisava e nem sabia. E muitas vezes eles fazem isso, né? Estando aqui trazendo para a realidade da APAI, né? Teve até um episódio que eu contei aqui nos bastidores, né? Quando eu entrei na APAI, eu entrei em agosto de 2021 e eu perdi minha avó em fevereiro de 2021. Então, eu estava muito recente ainda. E o Pedro sabe o quanto essa perda da minha avó marcou minha vida, marcou até hoje. E aí eu vinha para cá porque eu falo assim, vir trabalhar na PAI me trouxe a oportunidade de ter um tempo sozinha, né? No sentido a vinda para cá, né? Para vir trabalhar, eu vir sozinha dentro do carro, conseguir fazer as minhas orações, conseguir falar com Deus. E nesse dia me deu muita saudade da minha avó, né? Porque eu olhando pro céu, muita saudade da minha avó. E eu lembro que eu cheguei nesse dia acabada, chorando horrores, né? E eu falava para Deus que eu precisava me acalmar para poder entrar na PAI, né? Como é que eu ia entrar chorando aqui dentro? E aí eu lembro que eu chegava aqui dentro e eles acolhendo, sabe? Então vinha me abraçar, então eu falo assim, é impossível você estar no momento ruim da sua vida, no momento triste, no momento desesperador e chegar aqui dentro e continuar da mesma forma, sabe? Porque eles conseguem transformar o seu dia. Você pode até chegar, porque a gente tem problemas, né? Às vezes não chega legal, às vezes não. Mas, cara, às vezes tem uma Bruna da vida, nossa, você tá gata, hein? Eu, nossa, tá linda, tá chique, tá assim. Né? Então, assim, é transformador, realmente. É sensacional estar aqui dentro e só vai ter essa experiência quem um dia vier visitar a PAI, né, Tia Dele? Com certeza, com toda certeza. Isso aqui é um turbilhão de coisas assim que surpreende, né? Eu falo muito isso, que eles nos surpreendem a cada dia. Nós aprendemos muito, né, Érica, com eles. Sim. Eu falo muito que a gente não sabe tudo, não sabe. Eu não sou dona do assunto todo, a Érica não é, mas eles nos surpreendem muito, né? Inclusive, o dia que puder fazer aí, né, uma entrevista com a nossa oradora oficial, a Edna, né? Eu falo que eles falam coisas que vêm assim do coração mesmo, do coração deles. E para eles, eu costumo falar assim, nós somos muito seletivos. Às vezes a gente olha numa pessoa e fala assim, nossa, ai, não gostei daquela pessoa, nossa, não simpatizei, nossa, não sei o que. Eles não. Pode chegar quem for aqui, né, Érica? Quem for, tio, seja bem-vindo, como você tá?
tudo bem? Nossa, que roupa bonita, como você é bonita. Onde você comprou? Não é, Érica? Sim. Então, eu falo assim, essa é como você falou, Jesus fala muito na simplicidade, e realmente essa simplicidade deles nos ensina a cada dia, né? Porque a gente tem muito aquilo de fazer, às vezes, um pré-conceito daquela pessoa, né? A gente tem, né? Nós que nos dizemos normais, né? Né? E eles não têm. Para eles, todo mundo é bom, todo mundo é bacana, todo mundo, né? Eles são felizes e nos ensinam a pensar em ser feliz também, como eles. Exatamente. E até lembra muito essa frase aqui, né? Ser sempre bom para ser sempre feliz. Exatamente. Exatamente. E é muito plantar o amor, né? Dia após dia, num trabalho de formiguinha, pouquinho, às vezes ninguém vai ver, às vezes a gente faz tantas coisas e fala assim, nossa, mas eu não tenho reconhecimento, nossa, mas o que eu estou fazendo? Ninguém está vendo. E a gente fala para você fazer diferente, para você estar pregando esse amor de Jesus no geral, não é necessário que ninguém veja. Até porque é nesse momento que é realmente você sendo você. Reconhecido também, né? E depois a colheita disso vem. É igual a Tia D contou na história, no pessoal indo lá visitá-la e sentindo desse amor. Porque você plantou esse amor anteriormente. Amém, né? Sim, Amém. com certeza. Né? A gente fica muito feliz, né? Sim. Nossa. E fiquei sabendo que vocês também estão trabalhando com lives agora, né? Ah, Conta pro pessoal. amo. A Bibi e a Cristiane, né? Elas fazem a live, né? Do bordado. Começou assim na pandemia, né? Acho que Na foi, pandemia, né, Érica, né? que começou, porque, né? Não tinha como a gente fazer o bazar. A gente sempre participou dos bazares aí da cidade, da Secretaria da Cidadania, né? Um abraço, dona Carmen, grande parceira nossa também. Mas aí, então, como não teve essa possibilidade, então a Bibi faz parte da diretoria, resolveu fazer uma live. Então, vamos lá, mas olha, os bordados, as toalhas, pano de prato, tal, não deu para quem quis, foi um sucesso. Que é bem caprichado, viu? Numa próxima a Muito. gente vai mostrar para E vocês. vai, E se vocês Deus fazem quiser. pelo Facebook, pelo Instagram? Qual que é a mídia social que vocês utilizam? A Bibi faz pelo Instagram da loja dela. Ela tem uma loja, né? Então ela faz pelo Instagram. Às vezes, se alguém quiser participar da próxima, Isso. É feita uma divulgação, né, Isso, é feita nas uma redes sociais divulgação. da APAI mesmo. Então, a APAI tem um Instagram. Depois a gente pode deixar na descrição do vídeo. E a APAI também tem a página no Facebook, onde também, além, né, dessas questões das lives, é postado as atividades que é realizado com os alunos, usuários. Também é postado sobre os eventos, porque a APAI, ela realiza muitos eventos ao longo do ano. Depois a Tia D pode falar um pouquinho, inclusive, né, Tia D? Agora, no próximo dia 19 de março, a gente vai ter um evento também, que a Tia D também pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esses eventos que é feito, né? E aí a gente deixa depois na descrição, eu te passo certinho, para deixar como as pessoas têm acesso à página da APAI, porque aí vai ficar sabendo das lives, né? Da Vivi, né? Que é uma grande parceira também. Então, sobre o evento do dia 19, esse evento vai ser feito na Pai Rural. Então, para quem não conhece a Pai Rural, ela fica após o bairro Jardim dos Ipês, né, Estância Santo Antônio, né? Isso, uhum. Estância Santo Antônio. E então vai ser um almoço. Nesse almoço, né, tem um cardápio bem bacana, que é o arroz, o feijão gordo, o pernil, a costelinha, farofa, mandioca, né? A sobremesa é a parte, o chopp, a bebida, né? Vai ter o chopp, nós não vamos ter cerveja, vamos ter só o chopp Antártica e a água, né? A sobremesa à parte. E depois nós vamos ter, quem comprar o convite do almoço vai ter direito a concorrer a um prêmio de R$ 1.000. A gente vai fazer em forma de cartelinha, né? E depois aí nós vamos ter algumas ações, né, lá durante, né,
o evento, e à tarde vai ter um show. Vai ter um show com Tiago Fernando e Thiago. Fernando e Tiago. Fernando e Tiago. Vai ser bem gostoso. Então é na Pai Rural. Ela fica acima do Jardim dos Ipês. Chama Estância Santo Antônio. E para quem não sabe, não sei se o Pedro iria fazer essa pergunta, não sei se eu tirei a pergunta dessa boca, mas na Pai Rural, né, Tia D, funciona a ecoterapia, Ecoterapia. que é a terapia com cavalo, tá? Que tá lá à frente desse trabalho, né, a Regiane, que é a psicóloga. Um beijo, Rê, a Gláucia, que é a fono, e a Cíntia, que é a fisioterapeuta, né? E o seu E Luiz. o seu Luiz, que é o instrutor ali, né, É. que comanda ali Guia os do cavalos, cavalo. guia dos cavalos. Foi quase isso. Eu queria perguntar se quem não participou, se ainda pode participar ou já foram encerrados. Não, tá bem Não, grande. os ingressos, né, os convites, né, estão à venda, R$ 80 por pessoa, criança de 4 a 12 anos, R$ 50. Às vezes o pessoal reclama, fala, mas criança pagar, só que a mesma despesa que a gente tem com o adulto, a gente tem com a criança, né? Que é a tenda, é a cadeira, é a mesa, a comida, né? Então, é por isso que nós temos que ter aí o convite né? de criança, tá bom? Ô, Tia D, agora voltando um pouquinho lá na sua história, né? A senhora disse que entrou na APAE, né? Já tem quantos anos? 28. 28 anos, 10 como diretora, né? Como que foi essa transição, né? Eu vou usar o termo ali da minha área, né? De líder liderado, né? Fui líder ali de adolescentes por 5 anos, né, Pedro? Foi meu adolescente, o Pedro. Oh, beleza. Hoje se tornou um grande amigo. Grande escolha. Acho que os dois acertaram. Que bom, obrigada. Agradeço também, Pedro. Com certeza. Foi uma grande escolha eu entrar na sua vida, Pior que foi mesmo. Muita coisa boa aconteceu. né? Como que foi essa transição, Tia D, de ser liderada, porque existia uma diretora ali, né, como líder, para essa posição de líder? Como que foi essa transição? A senhora teve alguma rejeição lá no início? Não? Como que foi? Foi desafiador? Só complementando muito naquele negócio, igual eu e a Erika aqui, somos amigos, de repente ela não é subordinada, não é só minha amiga. Eu acho que acaba no começo dando alguns conflitos, talvez. Foram muitas noites sem dormir, né? Pensando, né, como que eu vou fazer. Recebi o convite da diretoria e aí, assim, foram muitas noites sem dormir. Como que eu vou fazer, né? E eu fui, assim, pensando. E na época a gente não tinha o CER, nós éramos em mais ou menos, eu acho que 30 colaboradores, né? E então eu pensava, meu Deus, será que eu vou ser aceita, não vou ser aceita, né? E eu pensava, são 30 pessoas, né? A equipe na responsabilidade, né? Eu como diretora. E então são 30 pessoas diferentes, cada uma com pensamento, cada uma com perfil, cada uma vindo de uma casa, cada um vindo de um costume, de uma educação, de um pensamento. E eu falava, meu Deus, eu vou ter que, né, eu me adequar, né? E assim, no começo tive assim algumas dificuldades, claro que a gente, né, precisa, eu falo assim, a gente precisa se impor também, porque a partir do momento eu tinha que ver que eu não era mais professora, que eu era diretora e que minha responsabilidade tinha aumentado muito, e muito, né? Porque não que o professor ou o outro da equipe não tenha. Mas hoje, né, eu não era mais responsável por uma sala de aula, era responsável por uma escola inteira, né? Por uma instituição inteira. Meu Deus do céu, né? Agora, aí eu fui assim me adaptando, tentando, fui assim tentando conquistar a cada um. Uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito de valorizar a pessoa que ela
porque aqui nós temos assim, funciona, eu tenho 28, mas tenho a Cláudia, professora, que se aposentou 32 anos só de APAE. Abraço, Cláudia. Nós temos pessoas profissionais aqui com 18 anos, com 20, com 12, com 10, com 29, né? Então, é uma família mesmo que vem de muitos anos, né? Aí eu fui assim me adaptando e realmente fui lendo, fui estudando, né? O que é ser um líder, né? E a gente foi ao longo dos problemas que foram surgindo, aprendendo a lidar. E hoje, assim, eu falo assim que, graças a Deus, eu penso, né, que eu tenho muito respeito da equipe, graças a Deus. E é claro que tem coisas que a gente tem que exigir, porque eu sou cobrada por uma diretoria, né, que acima de mim nós temos a nossa presidente, a Maria Tondini, né, um abraço, Maria, o Augusto, nosso vice-presidente, temos 2 diretores financeiros, 2 secretários, 2 diretores de patrimônio, então, que são pessoas que fazem um trabalho voluntário aqui na PAI. Então, eu devo, né? Então, o que eu devo, a quem eu devo me referir são a eles. Então, nesse meio tempo aí, eu fui entendendo, fui amadurecendo, né? E fui aprendendo. Eu fui aprendendo com eles e acredito que eles aprenderam um pouco comigo também. Hoje eles aprenderam a conhecer assim o meu jeito. Então, graças a Deus, eu tenho assim muito bom humor, né? Mas às vezes, quando eu preciso, eles falam que eu sou, às vezes, sou brava, né? Eu falo assim, mas a gente quem tem amor, né, corrige. Então, eu tenho muito amor, né, na equipe que eu tenho. Então, eu tenho que também falar, né, o pessoal, assim não dá certo, vamos fazer desse jeito. Mas eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus. Eu costumo falar, Pedro, que eu não tenho uma equipe atrás de mim, eu não tenho uma equipe à minha frente, que eu tenho uma equipe do meu lado. Então, eu acho que isso funcionou muito. E hoje nós temos, acredito que nós temos uma equipe assim, madura, né? Claro que a gente tem os problemas corriqueiros, que isso aí é impossível, lugar de muita gente, Não ter, né? Não tem como não ter. Mas hoje eu acho que eu tenho uma equipe espetacular. E essa visão é uma visão muito importante em qualquer local, porque às vezes a pessoa começa a ter um cargo de liderança, se intitula líder, né? Muitas das vezes, e não tem a visão realmente de um líder, vira um chefe. Aonde eu mando, né? Palavra é a última e pronto, acabou. E não é nem assim. Até porque um líder sem seus liderados não é um líder. Uma pessoa sozinha Uma não é pessoa líder. sozinha não é. Então, assim, você ter essa visão é algo muito importante. Exatamente, Pedro. O que eu vi que deu muito resultado. Hoje nós temos a coordenadora pedagógica, que é a Rosângela, além de ser coordenadora pedagógica, que é minha grande amiga. Um beijo, Rô, te amo. Né? Mas, Carlão, não fica com ciúme, não, tá? Mas a Rosângela assim, é meu braço direito. Nós temos na assistência, nós temos, né, a Vânia, que é assistente social, e nós temos na saúde, que é a Silmara, que é coordenadora da saúde. Então, o que eu vi que dava certo? Porque é impossível uma diretora hoje dar conta das 3 áreas sozinha. Claro que ela não dá. É impossível, isso não existe, né? Então, o que eu vi? Que reunindo as equipes e eu ouvindo o que elas me trazem, dá muito bom resultado. Então, tem um problema na assistência? Então, vamos reunir o pessoal da assistência. Aí vem a assistência social, vem a terapeuta, vem a psicóloga, né? A saúde, vem a Silmara, vem o administrativo, que é a Alexandra, vem o pessoal. Então, eu pergunto muito. Eu pergunto, o que vocês acham? O que vocês me falam?
E aí, eu e a Rosângela estamos sempre juntas. O que que você acha, Rô? Vamos fazer assim? O que que você acha? Então, isso eu acho que vale muito, sabe? Eu tenho a equipe de apoio é a equipe que faz a limpeza, que faz a manutenção. Então, quando dá certo, eu reúno a equipe. Aí eu vou ouvir o que eles têm, porque eles podem sugerir melhor como funciona do que eu. Porque eu não estou ali na limpeza ali direto. Eu vejo, dizem eles que eu vejo tudo quanto é cantinho, mas a minha fama é essa, mas não tem problema, eu aceito. E então, eu pergunto para eles, como que funciona? O que que você acha? Vai dar certo isso? Não vai? E aí eu mostro, às vezes eu mostro o meu olhar. Eles falam, dona D, não vai, às vezes não vai funcionar. Então eu procuro ouvir e pôr em prática, né? É que eu falo, às vezes chama a Érica, a Eliane como psicóloga. Eliane, o que que você acha que dá certo? Érica, o que que você acha? O que que vocês acham, gente? Dá certo, não dá certo? Rosângela, mesma coisa, Silmar. Então, eu acho que é isso aí. Que não adianta eu falar assim, não, eu quero, assim como você falou, não adianta a gente ser chefe, né? Não é chefe, a gente tem que ser líder, porque não adianta eu querer andar com isso aqui sozinha. Eu não posso ser sozinha, nem quero ser sozinha. Eu quero essa equipe junto comigo. Até porque eu acredito que se de alguma forma, né, a senhora quisesse andar sozinha, em algum momento a senhora falharia e talvez não estaria mais aqui. Exatamente, Né? E exatamente. uma coisa bem interessante de tudo isso, que até a gente já conversou muito, né, sobre essa parte de liderança e tudo mais, que é você realmente dar ouvidos e uma escuta ativa, porque também não adianta nada só, eu ouvi e fazer do jeito que a gente quer, porque quando a pessoa se sente ouvida, ela começa a tomar mais aquilo como dela. Exatamente. Porque você vê que você realmente participa. Teve voz, você né? teve voz de verdade, entendeu? E isso faz com que as pessoas trabalhem de uma maneira mais engajada, realmente. Exatamente, né? Eu sinto assim, às vezes o pessoal fala assim: vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim, que é assim que a dona D gosta. Então, é gostoso você ouvir isso, que você passou alguma coisa assim. Ó, gente, nós vamos receber visita, então vamos lá, vamos pôr uma toalha bonita, vamos ajeitar, tal. Ó, vamos fazer um almoço para as crianças, né? Vamos fazer um almoço para criança, não tem mais. Vamos fazer um almoço para o pessoal aqui, para os usuários, tal. O que nós fizemos agora? O carnaval, né? Foi o carnaval. Não, então, ó, vamos enfeitar o ambiente? Vamos. Aí põe toalha, arruma a mesa direitinho. E então, isso é gostoso de ver, porque eu acho que é uma maneira de dar dignidade também, né? Eu ouvi isso de uma psicóloga, ela fala assim, ó, eu gosto muito de ver aqui como os usuários, vocês dão dignidade para os usuários, porque se a gente faz um almoço, se é um almoço corriqueiro, tudo bem, né? Mas quando é uma coisa especial, arruma a mesa, põe nas travessas, põe bonitinho, sabe? Por quê? Porque eles merecem, né? Tanto o usuário quanto a equipe, né? Então, e assim, aonde eu vou, eu penso que eu tô com a minha equipe, eu não tô sozinha. Que você falou aí, vale lembrar também que a bike Morro Agudo é referência na região, né? E É tem referência. seus méritos, realmente. Escuto diversas histórias da Érica e não é por um acaso isso. Então, parabéns para você e para toda a equipe mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje, a nossa PAI, há 7 anos atrás, nós recebemos a visita da DRS de Franca. E eles só vieram e falaram, e só fizeram uma visita. Tá bom, depois de algum tempo, nós recebemos o convite para habilitar o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Aí foi muito trabalhado, foi uma coisa bastante trabalhosa, né? E então nós aceitamos. Na época o presidente era o Márcio, nós aceitamos. E então vamos trabalhar, né?
Aí vai daqui, vai dali, conseguiu, inaugurou. Hoje se chama Centro Especializado Reivane Gomes, que é nossa grande amiga, já falecida, né? E foi uma homenagem. Infelizmente, 3 dias antes de inaugurar o SER, ela faleceu. Mas o Carlinhos, né? Carlinhos Laboratório, mais conhecido, é esposo dela, e ele esteve aqui presente, juntamente com a família. Então, foi muito bacana. E desse dia em diante, há 7 anos atrás, a gente inaugurou o SER. Então, o SER funciona como? O SER não, ele reabilita, ele não trata, ele reabilita. O que, que é reabilitar? É uma pessoa amputada, uma pessoa com Alzheimer, um AVC, o autismo, uma pessoa com deficiência intelectual. A pessoa tem que ter uma deficiência para vir se reabilitar aqui. Bom, então, deixa eu beber um pouquinho de água. Tranquilo. Então, bom, para o SER ser reabilitado, né, nós tivemos, né, teríamos que atender 6 cidades. Então, hoje nós atendemos Orlândia, São Joaquim da Barra, Nuporanga, Ipuã, Sales de Oliveira e Morro Agudo. Então, no SER a gente fala, a gente denomina de pacientes, né? São os pacientes. Então, hoje, a nossa, mais o SER é um braço forte da PAI, porque tudo é a PAI. Aqui a gente não fala assim, a SER, não, é SER a PAI. Ele é um braço forte, é a saúde, e o SER é SUS. E nós recebemos, o convênio é do governo federal, né? Então, é um trabalho assim que vem desenvolvendo assim com muito assim muito prestígio, né, a nível regional. Aí a gente vem assim, né, tem uma equipe de terapeutas, são psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogos, psicopedagoga, psiquiatra, psicopedagoga, neuropediatra, neurologista adulto, só, né, Érica? Uhum. E enfermeira, né? E nós temos as atendentes, né? Que é a primeira, é a Pamela, é a primeira que recebe as pessoas, né? Então, o SER, assim, vem dando muito certo, vem dando muito certo. Então, juntando o SER com a área da assistência, com a área da educação, hoje nós atendemos 500 pessoas com deficiência. Um total de 500. Um total de 500 pessoas com deficiência aqui na PAI. Então, é um trabalho bastante árduo, mas está dando um resultado muito, muito bom. Muito bom. Que bacana. Parabéns. É lindo mesmo. É lindo de falar, é lindo de se ver, né? Tia Dê, assim, uma última curiosidade, né? Como que é para a senhora? É claro que quando a senhora assumiu, né, o cargo de diretora, né, de líder ali, tinha só a APAI, né? Não tinha a parte do SER, né? Então era um número reduzido de funcionário. E um número também reduzido de usuários, né? De pessoas assistidas aqui pela APAI. Como que é para a senhora hoje olhar para trás e ver, nossa, quando eu entrei, eu era o líder de 30 funcionários, não sei quantos alunos na época, e hoje está liderando para 73 colaboradores e para mais de 500 pessoas atendidas pelo SER, atendidas aqui pela educação, pela assistência. Como que é? Olha, Érica, quando veio, eu falei assim, meu Deus, eu sou da educação, o que que eu vou fazer, né? Mas, graças a Deus, eu aprendi muito. Eu até brinco muito com a Silmara, né, Silmara? Eu falo assim, nossa, gente, até parece que eu já sou da saúde, né? Porque tudo isso aí que eu consegui falar para vocês, eu vim aprendendo com o pessoal da saúde. É por isso que eu falo assim que
todo mundo aprende muito, se aprende todos os dias. Como eu aprendi com o pessoal da educação e da assistência, eu vim aprendendo com o pessoal da saúde. Então, muitas vezes eu chegava e falava assim, Silmara, o que é isso? Né? Aí a Silmara me explicava. Silmara, o que é esse outro? O que é isso? Né? Então, porque eu vim da área da educação, né? E então, hoje, aprendo muito ainda. E como veio assim, veio o pessoal, hoje os nossos terapeutas são assim, são pessoal formadas em USP, Unesp, Unifran, Unaerp, né? Faculdade federal, estadual e particular, tal, né? E eu falo assim, eu pensei assim, meu Deus, e agora, né? O que eu vou conversar com esse pessoal? Mas aí eu pensei, refleti, falei, bom, olha, pessoal, quando eles entraram, tal, me apresentei, falei, olha, pessoal, vocês chegaram, né, aí de uma faculdade, são jovens, são muito jovens, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero aprender muito com vocês, mas eu vou falar uma coisa que pode dar certo e que eu acho que que é o que dá certo. Vocês vão entrar com essa ânsia de vocês, né, de trabalhar, de fazer, de acontecer, e eu vou entrar com a minha experiência. Então, vamos casar essas duas coisas, né? Aí eles toparam, né? Eles toparam e eu acho que vem dando certo. Vem dando certo aí ao longo do dia, né? Dos dias, né? Dos anos. A Silmara está sempre na minha sala, a gente discute muito, e então, às vezes, eu falo assim, ó, eu não sou uma bola de cristal, mas às vezes eu consigo ver assim, uma coisa que vai dar certo, porque o jovem ele vem com muita ânsia, e às vezes ele vem com aquela vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas nem sempre condiz com a nossa realidade. Sim. Então, é a hora de você entrar com a sua experiência e falar assim, ó, vamos fazer de outro jeito? O que vocês acham? Porque desse outro jeito, às vezes não vai dar certo, mas desse vai. E aí entra num consenso e a gente vai seguindo. Tem dado certo. Errando e acertando. Fica bom para você, fica bom para eles, que Fica. aumenta a visão deles e uma força de trabalho também. Com certeza. Mas é uma equipe muito competente também. Viu? Nossa, espetacular. Parabéns por todo esse trabalho, por esse projeto. Obrigada. A gente poderia ficar aqui conversando à tarde toda, sem à noite, mas vamos dizer para as perguntinhas finais, né? Com certeza. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu só queria uma última, que a senhora colocasse, resumisse toda essa bagagem da senhora, né? Todos esses anos de experiência. E eu sei que é muito difícil, mas em uma palavra, assim, que hoje representa a tia D. Que hoje representa a tia D? Ai, vamos pensar. Pegou, hein? Eu acho que é persistência. É muito isso. Se não tiver mais persistência, realmente a gente não continua nada. Não. A primeira dificuldade, para. Tia D, nós vamos caminhar ali para perguntinhas finais, realmente. E depois eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para a galera que vai estar nos assistindo, né? Para jovens, né? Crianças, enfim, adultos. E a gente sempre fala que essas perguntas não têm uma resposta certa, né? Porque eu falo que elas não conseguem ter uma definição precisa, digamos assim, né? Então, assim, ao longo desse período que a gente tem gravado aí, vai fazer um ano agora, a gente tem visto várias respostas totalmente opostas umas da outra, totalmente diferentes, mas com o mesmo significado. E eu queria também que a senhora deixasse a sua visão, né, sobre o que é amor para a senhora, o que amor representa para a senhora. Érica, falar de amor são duas coisas assim que eu penso assim. O amor, ele não é só aquela coisa linda que todo mundo fala, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor. Não. A palavra amor, eu acho que
o amor é uma construção. Você constrói ele no seu dia a dia. Você constrói ele nas suas atitudes, nos seus exemplos, né? Mas o amor, assim, verdadeiro mesmo, que eu penso que a gente tem que ter todos os dias, é na oportunidade de você acordar. Acordar. Aquela oportunidade de você ter aquele dia para você trabalhar o seu amor, aquele amor que está dentro de você, é no seu dia a dia. Eu penso que é dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na convivência com as pessoas. Então, o amor, ele nada mais é do que assim, a sua parte humana. Ele tem que vir do seu coração, porque não adianta ele vir da sua cabeça. Se o amor não vier do coração, ele não é amor. Que lindo. E família, Tia Nel, que pergunta para você. Família. Bom, família, Pedro, eu fui criada dentro de uma família grande, 8 irmãos, minha família é muito grande, hoje eu tenho muitos sobrinhos, tive muitos tios, tive uma infância muito feliz, muito bom exemplo. Hoje, assim, eu ainda comento com a minha filha, eu falo assim, que bom que vocês, né, meus filhos, eu comento, que vocês estão conseguindo dar para os filhos de vocês um pouquinho do que nós fomos em família, porque hoje, né, tá tudo assim diferente, né? Não é eu com 67 anos atrás, né, um jeito, a família, os costumes eram outros. Hoje, né, não que seja ruim, não, mas eu acho que a família é a mola do mundo. É a mola do mundo. Então, a família é você estar ali junto, você se doar um para o outro. Eu costumo falar assim, não sei se ao longo né, desse bate-papo vocês perceberam, né, que eu tenho duas famílias, que é a minha família, né, de sangue, que eu amo, né, e a minha família baiana, que eu amo de coração também. Então, eu acho que família, assim, é o que move o mundo. É o que move o mundo, é a mola do mundo. Não Olha, acho que ela deve ser extinta nunca. jamais, até Nunca porque, e né, jamais. é a primeira instituição criada por Deus. Exatamente, que é a primeira instituição que é criada por Deus. Exatamente. É onde você se reconhece. A família é onde você se reconhece. É a base. Né? É a base. Também. É a base. Né? Tia Dei, e para finalizar, o que Deus representa para a senhora? Bom, como não dizer que Deus é tudo, né? Quando eu me levanto, primeiramente eu agradeço a Deus por aquele dia, por ter concedido mais um dia na minha vida, né? Aí, como é de hábito, eu já levanto, né? A gente sempre com pressa e eu gosto de me arrumar, eu já ligo a televisão, eu sou católica, né? E eu já ligo na Canção Nova e eu falo, deixa Deus entrar dentro da minha casa. Esse é o meu primeiro gesto do dia. Eu falo, deixa Deus entrar dentro da minha casa. Entra, Deus. Entro no meu carro, eu tenho a minha Nossa Senhora, eu falo, vamos comigo, mãe? Vamos comigo? Vamos comigo. Chega aqui, eu faço minhas orações, né? Entrego a minha equipe, meu trabalho, a minha família, a família de todo. Então, como não dizer que Deus é tudo na vida da gente? Com certeza. E eu costumo falar muito assim, quando eu me despeço aqui da oração matinal, eu desejo uma boa manhã, uma boa tarde e uma boa noite, porque eu falo muito para todo mundo aqui que Deus zela da gente até dormindo, Sim. né? Então, como não dizer que Deus é tudo na vida da gente? Ele é tudo, é isso que eu penso. Que lindo. Tia Dê, deixa uma mensagem para a galera que está nos assistindo. Que Deus tocar no seu coração. Que Deus tocar no seu coração aí. Que Deus tocar no meu coração. Bom, pessoal, o que Deus tocou, né, no meu coração é que realmente, assim, que fazendo a diferença, né? Tô lendo aqui na caneca, que realmente esse bate-papo nosso
faça a diferença na vida de cada um aí que está nos ouvindo, né? Que realmente pense, que olhe para a pessoa com deficiência com outro olhar, que esqueça a deficiência, que olhe para ele e veja, ele tem habilidade, ele é capaz, nunca, nunca esquecer. Todo ser humano é capaz, tá? Um beijo, um abraço aí no coração de todo mundo que nos ouviu, que teve essa paciência aí de nos ouvir. Quero agradecer ao Pedro, que eu conheci, adorei você, Pedro. Laila, adorei você. A Érica, que eu já adoro faz tempo, né? Tá aqui comigo todo dia. É uma menina assim, é uma menina, né? Uma menina grande que a gente aprendeu a amar, acolheu a Érica, eu falo que a gente importou ela de Orlândia, mas que é uma menina que é 100%, é uma menina nota 1000. Parabéns, viu, mãe, pela educação aí aos pais. Parabéns, viu? Mas é uma amor. Só às vezes. Ela é uma menina, ela faz tudo, ela é uma menina faz tudo. Inteligente demais, dedicada, delicada, né? E de uma educação assim, né? E quero deixar um abraço aí para a equipe. Desculpe alguém aí se eu não citei nome, eles são ciumentos, tá? Desculpe, mais um abraço, vocês moram no meu coração, tá? E aos nossos usuários, e um abraço aos pais, né? Aos pais de nossos usuários que confiam, né, no nosso trabalho e entregam seus filhos aqui, né? Todo o ano todo, ao longo desses anos, deixam seus filhos aqui sob nossos cuidados, tá? Um grande abraço a vocês, pais, viu? E parabéns, confie, porque se Deus te deu um filho especial, né? Um filho com deficiência, é porque ele confiou em você. Parabéns, pais. Um abraço no seu coração. Tia Dê, fica a nossa gratidão de toda a família do Fazendo a Diferença podcast. Foi uma honra mesmo estar aqui nessa tarde de sábado, né, gravando para o nosso canal. E eu acredito que vai agregar muito na vida de quem for estar assistindo, esclarecer muitas coisas também, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão limitada da PAI, e fica assim, nossa gratidão eterna, né? A minha não só pelo canal, mas minha enquanto profissional também, fazendo parte dessa equipe que realmente é muito maravilhosa, né? Todos, desde do pessoal do apoio, aos professores, coordenadores, enfim, é uma equipe que conversa, é uma equipe que se ajuda, que se apoia realmente. E assim, fica a nossa gratidão também, eu enquanto funcionária, pela tia Dê, diretora aí, em nome de todos os funcionários aqui da PAI. Muito obrigada mesmo. Amém. E espero, né, que a senhora participe mais vezes. Tô tentando trazer a Rosângela, né? Ô, Já foi feito Rosângela, o próximo é convite. você. Vamos ver se ela topa. Mas fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E você também pode fazer diferença com a gente, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente lá no Instagram. Como a gente já citou, se vocês quiserem participar ou patrocinar o nosso canal, fiquem à vontade, o Instagram está aberto para isso. E vem novidade por aí, né, pessoal? Em breve estaremos no Spotify. É isso aí, pessoal. Então, Venham fazer diferença conosco. Venham fazer diferença conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.